que raios o cabelo da sua cliente não clareia? E isso eu vejo, tá? Esse problema eu vejo muito em muitos profissionais, é uma reclamação constante. Meu Deus, eu faço loiro, mas o loiro... mas ele chega no laranja e não passa do laranja, fica alaranjado, fica amarelado, e aí tem que fazer mil e um remendos, precisa fazer matização, precisa fazer neutralização, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E a realidade é a seguinte, no Master Blonde eu ensino como você consegue clarear o cabelo até o 10, mesmo se for um cabelo com coloração, escuro, mesmo se o cabelo não tiver com a saúde legal, sabe? Mesmo aqueles cabelos que não passam no teste de mechas, aliás, teste de mechas é assunto aí de algumas das próximas aulas aí. Mas quando o cabelo não passa no teste de mechas, por exemplo, geralmente se dispensa cliente, fala, não dá para fazer, precisa fazer 1,5 milhão de tratamentos depois, e aí você acaba perdendo a cliente, porque a cliente acaba indo em outro lugar, ou acaba desistindo, ou não quer pagar para fazer o tratamento. E lá no Master Blonde eu ensino como conseguir fazer esse loiro claríssimo, perfeito, 100% saudável, mais saudável do que quando o cabelo chegou, e para você conseguir fazer esse tipo de cabelo difícil. Olá, eu sou Felipe Restini, Master em Loiros Perfeitos. Eu tenho a missão de ajudar você, cabeleireiro, cabeleireira, a faturar mais de 10 mil reais por mês, entregando o loiro perfeito para sua cliente, fazendo ela olhar no espelho e falar, uau! Essa é a intenção quando eu ajudo profissionais, os meus alunos do Master Blonde. E bora lá, porque nessa aula eu vou te mostrar por que o cabelo da cliente às vezes não clareia. Deixa eu só dar uma chururu aqui. Melhor. Por que raios o cabelo da sua cliente não clareia? E isso eu vejo, tá? Esse problema eu vejo muito em muitos profissionais, é uma reclamação constante. Meu Deus, eu faço loiro, mas o loiro... mas ele chega no laranja e não passa do laranja, fica alaranjado, fica amarelado, e aí tem que fazer mil e um remendos, precisa fazer matização, precisa fazer neutralização, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E a realidade é a seguinte, no Master Blonde eu ensino como você consegue clarear o cabelo até o 10, mesmo se for um cabelo com coloração, escuro, mesmo se o cabelo não tiver com a saúde legal, sabe? Mesmo aqueles cabelos que não passam no teste de mechas, aliás, teste de mechas é assunto aí de algumas das próximas aulas aí. Mas quando o cabelo não passa no teste de mechas, por exemplo, geralmente se dispensa cliente, fala, não dá para fazer, precisa fazer 1,5 milhão de tratamentos depois, e aí você acaba perdendo a cliente, porque a cliente acaba indo em outro lugar, ou acaba desistindo, ou não quer pagar para fazer o tratamento. E lá no Master Blonde eu ensino como conseguir fazer esse loiro claríssimo, perfeito, 100% saudável, mais saudável do que quando o cabelo chegou, e para você conseguir fazer esse tipo de cabelo difícil. Uma das coisas que eu vejo que é a maior, que é uma das gigantescas, uma das maiores mesmo dificuldades, depois de mentorar aí mais de 4 mil alunos nos meus cursos, dentro do Master Blonde, mais de 1.000 alunos, eu percebi que a dificuldade em clarear o cabelo é uma dificuldade gigantesca. E aqui, o que nós vamos falar nessa aula? Por que raios o cabelo da cliente não clareia? Se você sabe por que ele não clareia, você consegue clarear, não é? Se você não sabe por que seu arroz fica empapado, se você descobre o porquê que o arroz fica empapado, o que vai acontecer? Você vai parar de fazer o que está empapando o arroz e o arroz vai começar a ficar soltinho. E eu falo de arroz porque eu tenho uma extrema dificuldade de fazer arroz sem empapar, porque até hoje eu não descobri por que o meu arroz empapa. O dia que eu descobrir por que o meu arroz empapa, eu vou parar de fazer risoto e vou começar a fazer arroz. Né? Aliás, quando eu vou fazer arroz, eu já aviso, eu vou fazer o risoto, não é arroz não, é chique, risoto, mas é só porque eu não consigo fazer o arroz sem empapar, então eu já empapo mesmo, já assumo que está empapado e chamo de risoto. E vamos lá então, o assunto é esse. E o que é aqui? É esse grande obstáculo. Quando você consegue vencer um obstáculo, você consegue chegar lá. E por que existem esses grandes obstáculos?
Porque o que eu vejo, depois de fazer mais de 50 cursos pelo mundo afora, no Brasil, fora do Brasil, em todo canto, né, nas principais academias, nas principais escolas do mundo, eu vi que existem dois tipos de curso de mechas. Um deles são os cursos de marcas, são os cursos dos produtos, das marcas de produtos. E esses cursos de marca, eles ensinam como usar o produto. Eles ensinam o que o produto tem de bom, o que o produto tem, e acabam ensinando só a usar o produto. Não ensinam realmente como clarear mais, etc. Não, eles falam, não, esse produto aqui clareia mais, é só você usar. Basicamente é isso. Só que existe o segundo tipo de curso. E esses sim são os mais caros, os mais procurados no mundo. São os cursos das grandes academias, das grandes escolas do mundo. E esse segundo tipo de curso são aquele tipo de curso que ensina a moda da mecha. Não, agora é californiana, agora é ombre hair, agora é isso assim, agora é um moreno iluminado. O que eles ensinam basicamente? Alguns tipos de divisão do loiro, divisões, né, técnicas de divisão, de como você pega, não, você eriça, você faz isso, você faz aquilo. E basicamente ele te ensina uma moda que eles inventaram. Sabe a invenção de moda? Então, eles ensinam uma moda, falam, não, faz assim, assim, assado que teu cliente vai gostar. Então, eles ensinam o que está na moda. Então, são os dois principais tipos de cursos. Tem ainda, e aí dentro desses dois, tanto de marca quanto o curso de moda, digamos assim, que é o que está usando, é uma técnica nova que dá um efeito diferente e tal. Esses dois tipos de curso ensinam muito, muito mesmo remendo, que eu chamo de remendo, que é o quê? Matização, tonalização. É ou não é? Você que já fez curso de mecha, você não vai no curso de mecha e basicamente vai lá, faz a divisão, olha só que divisão massa e tal, e aí tira lá no lavatório e aí, agora nós vamos matizar. Agora nós vamos pegar a cor tal, com a cor tal, e aí te ensina lá um monte de paranauê para matizar, te ensina como aplicar matização, te ensina a apagar a raiz ali, fazer o degradê da raiz com tonalizante. Não é assim? Então, todos os cursos, todos não, mas a gigantesca maioria dos cursos que existem por aí são para te ensinar remendo. No Master Blonde, o que eu ensino é você entregar o loiro perfeito de uma vez, sem precisar ficar matizando, sem divisões mirabolantes. Por quê? Porque eu gosto de dar a base, porque o que eu senti muito falta quando eu comecei foi, eu queria uma base de conhecimento e de habilidade para eu poder desenvolver minhas próprias técnicas, para eu poder lançar a minha moda, para eu poder assinar o meu trabalho, sabe? As pessoas olharem e falar, nossa, esse cabelo aqui é do Felipe. E eu consegui, depois de muita pesquisa, depois de anos pesquisando, de anos testando, eu consegui chegar numa base de conhecimento. E é isso que eu ensino no Master Blonde. E uma das coisas que eu descobri depois de mentorar milhares de profissionais que hoje estão conseguindo fazer o loiro perfeito com uma única aplicação, nossa, 100% saudável, na altura de 10, como esses aqui que você vê aqui ó, na TV atrás de mim, são resultados de alunos meus, tá? Do Master Blonde. Eu percebi que a maior dificuldade é o clareamento. Por quê? Porque se você consegue clarear, veja bem, quando a gente vai clarear um cabelo, né? Então você tem aqui, ó, você tem aqui o cabelo na altura, você tem o cabelo na altura de 10, aí tem 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha só, deu certinho. Quando você vem aqui do 1, ó, o clareamento ele funciona assim, ó. Né? E o que eu percebi é que, o que é esse clareamento? O clareamento nada mais é do que o descolorante ir lá e tirar, destruir, ele destrói o pigmento natural do cabelo e o pigmento artificial do cabelo. Ele destrói pigmentos. Não importa se o cabelo está com coloração ou sem coloração, a função do descolorante é descolorar, é tirar a cor. Então ele entra em contato com o cabelo e destrói o pigmento. E ele destrói o pigmento fica sem pigmento. E o cabelo na altura de 10, quando ele chega lá no branco, por que ele fica aquele branco bem claro mesmo? Porque tirou todo o pigmento do cabelo. E o que eu vejo é que o laranja amarelado, ele acaba sendo um fundo de clareamento aqui, ó, 7, 8 e 9.
Quando você chega no 10, você tem ainda um fundo de clareamento levemente amarelado? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Por que eu falo pode ser que sim? Porque também tem essa história do fundo de clareamento, né? Algumas pessoas, a maioria aborda que o fundo de clareamento ele é imutável. Todo cabelo na altura de 7 vai ter um residual laranja. E não é bem assim, a gente tem intensidades de fundo de clareamento, dependendo do histórico desse cabelo, então se ele tem sobreposição de coloração, dependendo também da região que a pessoa mora. Pode ver que no Brasil é mais difícil você ver platinado. Se você vai lá na Suécia, você vê muito mais platinado. Por quê? Por causa de incidência de sol, incidência de calor, etc., que atuam diretamente na cor do loiro, tá? É até uma curiosidade interessante que tem um estudo científico da Inês Joex, que era uma pesquisadora de cabelos ali da Unicamp, e ela comprovou através de um estudo que ela fez que o sol, ele destrói a fibra do cabelo, tá? Ele realmente destrói, ele tem esse poder de destruir as moléculas de queratina e inclusive os pigmentos. Então é por isso que quando a pessoa fica muito no sol, o cabelo tende a desbotar, mesmo se ele for natural, mesmo se ele tiver coloração, porque realmente o sol tem essa ação de conseguir destruir. E ela descobriu uma coisa muito interessante, ela descobriu que os raios infravermelhos, que é o calor do sol, amarela o cabelo. E ela descobriu que os raios ultravioleta, que também são do sol, né, que é aquele raio que a gente passa protetor para se proteger, os raios ultravioleta, eles esfriam a cor. Então, enquanto o calor esquenta a cor, o raio ultravioleta esfria a cor. E aí é por isso que no Brasil, por exemplo, país tropical e todo lugar que é mais quente, existe uma dificuldade maior de brigar contra os pigmentos mais quentes. Por quê? Porque o calor faz com que o cabelo fique mais amarelo. E quando você vai lá para os países lá mais frios, você tem cabelos mais acinzentados. Por quê? Porque existe a incidência solar, tem a luz do sol. Então a luz do sol que traz o raio ultravioleta faz com que o cabelo fique mais acinzentado. Só que como é frio, não tem a emissão, não chega lá para eles no cabelo, enfim, não tem calor. Então, por exemplo, você vê a pessoa lá no meio da neve, lá nos países lá mais frios e tal, no meio da neve com o sol batendo ali. Então a luz do sol está acinzentando o cabelo, mas não tem o calor para amarelar o cabelo. Então é por isso que existe essa inversão. Mas enfim, o que eu percebi é que o amarelo e o alaranjado, eles acontecem em mais intensidade quando você não consegue clarear o cabelo. Quando você faz isso aqui, ó, e ele para o clareamento aqui, ó, na altura do 7, na altura do 8, na altura do 9. Então, quando você não consegue passar daqui do 8, do 9, do 7, você não consegue retirar, não destruir todo o pigmento do cabelo. Você acaba deixando o cabelo com residual de cor, com o fundo de clareamento, que é justamente a cor que sobra quando você está clareando, está tirando pigmento, sobrou pigmento? Sobrou, isso daí é o fundo de clareamento. E aí o cabelo fica amarelo laranjado. Aí você pode estar falando, né? Algumas pessoas vão falar, Felipe, mas para eu chegar lá no 10 eu vou ter que destruir esse cabelo. Então, não necessariamente. Aliás, isso vai ser tema aí de várias aulas aí, um pouco mais para frente aqui nesse aquecimento e preparação, sobre como poupar a saúde do cabelo, fazer com que o descolorante realmente destrua só o pigmento e não pegue o cabelo, a estrutura do cabelo no fogo cruzado, digamos assim, tá? E aqui a gente vai explorar juntos o que impede você de chegar lá no 10 com saúde. Por que você não consegue chegar lá no 10 com saúde? Ou por que você não consegue chegar lá no 10 nem sem saúde? Tem umas pessoas que nem assim conseguem chegar lá, né? Então, bora lá, bora começar essa parada. O primeiro ponto que você tem que entender é que você tem, olha só que interessante. Quando a gente bota o descolorante no cabelo, a gente
coloca o descolorante no cabelo, ele tem uma ação. Ele começa com ação muito forte, e aí ele vai oxidando, né? A gente mistura ali descolorante com oxidante, ele vai oxidando, vai clareando, tem um grande poder de clareamento, e depois ele diminui o poder de clareamento. Olha só, ele começa e depois ele vai diminuindo o tanto que ele consegue clarear, até ele parar de clarear. Não é verdade? E aqui, ó, existe o poder de destruição. O poder de destruição não para de acontecer, ele continua. Então, o momento certo para você tirar o papel, né, enxaguar o cabelo, é esse momento aqui, ó, por aqui mais ou menos. Por quê? Porque o cabelo já está, o descolorante já está mais destruindo do que clareando o cabelo. E eu descobri que o grande problema de chegar lá é que, por causa de alguns fatores que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, a maioria dos profissionais não conseguem esse pico de clareamento aqui para conseguir tirar o cabelo aqui. O clareamento fica assim, ó. Mais ou menos assim, ó. O que rola? É por aqui que acontece o lance. Então, ó, e aqui é tempo, tá? Então, essas linhas se cruzam num tempo menor. E aí você não tem tempo de fazer o cabelo chegar no 10. Por quê? Por causa do que eu vou apresentar aqui para vocês. Mas o que você precisa entender é que, dependendo do que você está fazendo, você não está aproveitando todo o poder de clareamento que o descolorante tem. E você está fazendo um clareamento menor do que deveria. Tá? E aqui não é uma questão de descolorante, porque o meu descolorante, não. Se o descolorante está estampado lá, que ele, deixa eu ver aqui o que está rolando, não, tá beleza. Se está lá que ele clareia 7 a 8 tons, ele foi testado para isso, né? Ele vai chegar nos 7 a 8 tons, mas não é sempre. Por que não é sempre? Por causa desses problemas aqui, ó. O primeiro grande problema, o primeiro grande obstáculo que eu vejo. E aqui, para você entender esses obstáculos, você precisa entender como o clareamento funciona. É o que eu chamo de tripé da reação química. O tripé da reação química é o seguinte. Para uma reação química acontecer, ela precisa de algumas coisas, certo? E para o clareamento acontecer, precisam de 3 coisas principais. Tempo, calor e contato. Toda reação química precisa de um tempo para acontecer. Você tem um tempo para a reação acontecer. Não tem nenhuma reação que seja instantânea. Mesmo o Sonrisal no copo de água, a hora que você coloca o Sonrisal, é uma reação química que acontece ali que faz ele efervescer. Ele não faz de uma vez. Mesmo uma explosão, que também acaba sendo uma reação química, uma reação explosiva, ela não acontece de uma vez, ela vai acontecendo, ela tem um tempo para acontecer, mesmo que esse tempo seja curto. E com a reação química da descoloração também. E o que você precisa entender é que a descoloração é uma reação química entre descolorante, oxidante e cabelo. E quanto mais rápido essa reação acontece, mais rápido você clareia. Felipe, mas mais rápido você destrói também. Então, sim, mas depende de algumas coisas. Mas vamos lá, ó, quanto mais rápido acontece a reação, mais rápido você clareia. E quanto mais rápido acontece a reação, mais rápido você clareia, mais rápido você chega no tom que você quer e você não pega essa curva para baixo aqui, ou seja, você aproveita o máximo do descolorante no começo da ação dele, porque a hora que ele diminuir a ação, né, que estiver acabando ali o oxigênio da reação, a hora que diminuir você já chegou na cor que você quer. Então, nós precisamos ter, né, o que eu descobri nesse tempo é que nós precisamos diminuir o máximo possível o tempo necessário para chegar no 10. Então, quando você diminui o tempo necessário para chegar no 10, você consegue chegar no tom que você quer.
Então o tempo é uma das coisas. Porque se você demora muito tempo, você vai chegar num ponto que você só está destruindo o cabelo, não está mais clareando. Então o nosso objetivo é, né, diminuir o tempo. Outra coisa que precisa acontecer para a reação acontecer é o calor. Uma coisa que influencia a reação é o calor. E aqui eu quero te falar o seguinte, ó. Como assim calor, Felipe? Quanto mais calor, basicamente é energia. Quanto mais energia você coloca em alguma coisa, mais aquela coisa reage ou funciona, digamos assim. Por exemplo, se você pega um secador, que é 110, coloca na tomada 110, ele funciona, porque a energia está compatível com o que ele precisa. Você já colocou secador 110 na tomada 220? Não faça isso, tá? Eu já fiz isso, só que isso já aconteceu no meu salão várias vezes e não é uma coisa bacana. Então você coloca, a hora que você liga o secador ele explode. Ele pode explodir, ele pode simplesmente parar de funcionar, porque queimou a resistência, mas ele pode dar aquele estouro. Por quê? Porque a energia é muito alta, o secador não foi feito, o secador 110 não foi feito para aguentar esse tanto de energia, ele estoura. Então, só que se eu colocar um secador 220 numa tomada 110, tem pouca energia e isso você até pode fazer para você ver. E aí você coloca ele no máximo, secador 220 na tomada 110, ou seja, não tem tanta energia na tomada suficiente para fazer o secador funcionar. Então você liga, e liga no máximo, parece que ele está no mínimo. Porque não tem energia suficiente para chegar no máximo que o secador consegue dar. Então é mais ou menos isso. O que eu vejo é que muitos profissionais pegam um secador 220 e colocam numa tomada 110, ou seja, dá pouca energia para o descolorante fazer o trabalho dele mais rápido, chegar na potência máxima. Tá? E quando eu falo isso aqui, algumas pessoas depois acabam explodindo o secador aqui na alusão. Por quê? O calor, quanto mais quente está o ambiente, quanto mais energia se coloca ali de calor, mais rápido acontece a reação. Por exemplo, por que a gente coloca, quando a gente quer que uma comida dure bastante tempo, a gente coloca no freezer? Por quê? O freezer ele deixa sem calor, ele congela o alimento ali, a comida. E eu não sei se você sabe, mas o processo de estragar a comida é um processo químico também. Então a gente coloca no freezer e congela essa parada, por quê? Porque a gente para a reação de estragar. Então aí a comida não estraga. Ou melhor, demora muito mais tempo para estragar. E quando você coloca calor, você acelera a reação. E aqui é o que eu preciso falar, é a mesma coisa do secador. Porque às vezes eu falo isso e algumas pessoas vão lá e falam assim, já sei então eu vou aplicar o descolorante e meter calor no cabelo. Então, só que não. Por quê? Porque se você coloca muito calor na reação de descoloração, o que você vai fazer? A mesma coisa se você pegar um secador 110 e colocar na tomada 220. Você vai botar muita energia muito acima do que aquela reação precisa para acontecer de maneira saudável, da maneira que a gente precisa que aconteça. Então eu vejo alguns lugares, tem até uns vídeos na internet aí, absurdo, tá, gente? Bota o papel lá, passa o descolorante e vem com a chapinha em cima. Não faça isso. Não faça isso. Isso é acelerar além da capacidade do cabelo aguentar essa reação de descoloração. E vai acelerar muito mais o poder de destruição do descolorante do que propriamente dito o clareamento. Por quê? O clareamento ele precisa de um tempo para acontecer ali. Precisa destruir o pigmento que está ali. E se você acelerar muito essa reação, se acelera demais, ele tende a virar um tratorzão e passa por cima de tudo. Então ele destrói o pigmento, mas destrói o cabelo junto também. Então muito cuidado com o calor. Aqui a dica do calor é você prestar atenção na temperatura ambiente. Se o ambiente está muito quente, aliás, se o ambiente está muito frio, por exemplo, você aí que atua aí nas regiões mais no sul do Brasil ou fora do Brasil, em lugares mais frios, você precisa ter esse cuidado para você compensar essa falta de calor do ambiente. O ideal, né, que é considerado na química como
CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, é uma temperatura de 25 graus Celsius, a temperatura ambiente. Então, se está fazendo mais frio do que 25 graus Celsius, você precisa se atentar a aquecer o lugar, ou com um aquecedor ou alguma coisa, ou até mesmo usar ali, existem umas toucas que você embute o secador, ou senão, eu gosto de colocar a touca, uma touca que não é térmica elétrica, ela só segura o calor para eu usar o próprio calor do corpo humano. O calor que a gente emite, que a cabeça da cliente emite, coloca uma touca ali para fazer esse calor ficar ali, né, permeando ali. Em alguns casos, quando está muito frio, eu coloco um pouco do secador, ou um secador de pé, ou senão essas toucas com o secador embutido, bem fraquinho ali no morno, não precisa ser no quente não, para eu chegar numa temperatura ideal para a reação acontecer legal. E você que mora em cidade quente, que você tem ar-condicionado, por exemplo, você também tem que tomar cuidado. No meu salão, a minha cadeira ficava embaixo do ar-condicionado. Então eu trabalhava na cadeira aqui e o ar-condicionado bem na minha nuca aqui. E eu ia fazer luzes, galera, eu desligava o ar. Só que aí todo mundo em volta ficava bravíssimo comigo, porque ficava quente realmente, né? Ribeirão Preto é uma cidade muito quente. E aí até acabei mudando de cadeira. E por quê? Porque com o ar-condicionado ali direto, ele não deixa o calor do couro cabeludo dar aquela esquentadinha nos papéis. E aí ficava gelado, quando fica gelado, trava a reação, para a reação química no meio. Igual quando a gente congela lá que eu falei pra você. Então não vai socando calor, não. E aí, eu descobri o ouro. O que é o ouro? É o contato. Para a gente ter reação química, a gente precisa ter contato. Sem contato, não tem reação química. Olha só. Eu estou aqui com um Sonrisal e um copo de água. E o que eu quero mostrar para vocês? Que, para eu ter a reação química do Sonrisal com a água, olha só, enquanto eu não encosto na água, ele não começa a efervescer. Parece bobeira, né? Mas olha só, coloquei. Será que ele vai derreter inteiro? Porque se eu deixo ele pela metade, ele não vai derreter inteiro. E parece óbvio, mas o principal problema que eu vejo com relação ao clareamento do cabelo são os profissionais não conseguindo dar o contato necessário para o cabelo. E aí o cabelo fica umas partes mais alaranjadas, umas partes mais amareladas, umas partes mais claras, né? E aí a gente acaba, peraí, deixa eu pegar uma toalha aqui, galera. E aí acaba que o cabelo fica manchado, não clareia direito e tudo mais. E aí, olha só, quais são esses grandes E voltando aqui na história do contato, parece óbvio, né? Pô, tem que ter contato, tem que ter contato. Só que tem que ter contato em todo o cabelo. E tem algumas coisas, em todo o fio, né? Então você tem o fio de cabelo aqui. Tem o fio de cabelo aqui, né? Aqui são as cutículas e tal. Às vezes você coloca muito produto num lugar, nenhum no outro, aí um pouco aqui, um pouco aqui. E assim, você tem que entender que em toda a extensão do cabelo e em todos os fios de cada mecha que você separou para clarear, precisa ter um contato direto do descolorante com o cabelo. Porque se não tiver contato, não tem reação química. E se não tem reação química, não tem clareamento. E aí é que a gente chega nos obstáculos. Os obstáculos são com relação ao tempo? Não. Os obstáculos são com relação ao calor? Não. Os obstáculos são com relação ao contato. E olha só que interessante. Quando eu comecei, eu desenvolvi o método Master Blonde e aí resolvi começar a ensinar essa metodologia. Quando eu fui começar a ensinar, eu fui atrás no mundo inteiro para ver se alguém tinha alguma coisa relacionada a isso, a essa parte de contato, para conseguir clarear mais e etc. Por quê? Porque eu tinha descoberto,
através de um erro que eu cometi de não ter treinado um assistente meu, eu descobri que a técnica que eu tinha desenvolvido possibilitava clarear até 3 tons a mais do que qualquer cabeleireiro consegue sem essa técnica. Então, se você consegue clarear até o 8, por exemplo, você vai chegar no 10 tranquilamente com essa técnica que eu ensino no Master Blonde. Porque o meu assistente naquela época, ele tinha já uma noção, ele já fazia luzes, ele foi me ajudar num trabalho de luz e o cabelo que ele fez chegou na altura do 7 só. E o que eu fiz, as mechinhas que eu fiz, chegaram na altura de 10. E foi aí que eu vi que eu não tinha treinado ele para essa técnica específica, porque nem eu sabia o tamanho do poder que ela tinha. E aí numa aula de 15, 20 minutos com esse meu assistente, que já tinha bastante noção, eu já tinha ensinado praticamente tudo para ele, só tinha faltado isso mesmo. E aí ele conseguiu no seguinte, ele conseguiu chegar no 10 também. Né? Nas mechas seguintes, ali nos cabelos que ele foi me ajudando dali para frente. Por causa disso aqui, por causa dessa parada. E tem alguns obstáculos do contato. Olha só que interessante. Agora você já sabe que o contato é o que você mais precisa prestar atenção. Precisa dar atenção para o calor? Precisa, né? Mas sem botar muito calor. Mas o contato é o principal problema que eu vejo para você clarear o cabelo da tua cliente até o 10. Por quê? Quanto mais contato a gente dá, olha só que interessante. Quanto mais contato a gente dá do cabelo com o descolorante, quanto mais contato, menos tempo a gente precisa para clarear, ou seja, você vai poupar a saúde do cabelo da tua cliente, porque você vai deixar menos tempo. Se hoje você deixa 1 hora, 2 horas o descolorante, tem gente que deixa, né? Deixa meia hora, reaplica, meia hora, reaplica. Tem gente que deixa 2, 3 horas o descolorante em contato com o cabelo. Se você acelera o processo de clareamento e diminui o tempo que o cabelo vai estar exposto ao descolorante, você diminui a agressão a ele. Então você acelera o clareamento, tira o descolorante do cabelo mais cedo, para você evitar a destruição dele aqui pelo tempo. E dar mais contato não acelera a destruição, porque a destruição vai acontecer do mesmo jeito. Agora, dar mais calor acelera a destruição? Acelera. Mas dar mais contato não acelera a destruição, vai acelerar só o clareamento. Por quê? Porque, ó, se você dá um mau contato aqui, né? Ó, deu um mau contato. Aqui, vai clarear, vai clarear. O que rola? Aí vai destruir na mesma proporção, né? Digamos assim, o poder de destruição do descolorante continua o mesmo. Para clarear a parte que deu mau contato, você vai deixando mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo. A destruição vai sendo maior. E o clareamento vai demorar mais, porque para ele clarear esse pedaço aqui, ó, ele vai devagarzinho vindo para cá. Por quê? Porque está sem contato. Então, nesse tempo, ó, o cabelo já foi destruído nesse ponto aqui. E destruição, se é destruído em um pontinho do cabelo, o cabelo já pode ser rompido aqui nesse ponto. E quando você melhora o contato com o cabelo, ele clareia por igual, ele inteiro, muito mais rápido, sem dar tempo do descolorante destruir tanto assim o cabelo. Então a destruição ela fica toda por igual, mas muito menos. É melhor você ter tudo por igual, pouca destruição, do que você ter um ponto em que destrói pra caramba. Por quê? Porque um ponto que destrói pra caramba já faz o cabelo quebrar. Então eu prefiro que ele tenha uma agressão mais uniforme, só que bem menor. Então aí eu consigo poupar mais a saúde do cabelo. Não sei se isso ficou muito claro, mas você precisa entender, o contato melhora o clareamento, mas não aumenta a destruição. E aí aqui tem algumas coisas que seguram o clareamento. Por que então que o cabelo, por que não clareia? E a gente viu que é por causa do contato. Mas o que do contato? Primeira coisa aqui
atrapalha? Primeiro obstáculo do contato no cabelo. Derivado de petróleo. O que é derivado de petróleo, Felipe? Derivado de petróleo é uma substância, é um componente, um ativo que tem em vários produtos cosméticos. Máscaras, leave-ins, até shampoos, condicionadores, reparadores de ponta, enfim. São alguns ativos que foram colocados nos cosméticos como se fosse maquiagem, para dar a impressão de que o cabelo está mais saudável do que ele realmente está. Esses derivados do petróleo, que não é em todos os produtos que tem, é por isso que no Master Blonde tem uma aula lá, um módulo só sobre ativos importantes. Por que ativos importantes? Porque quando você aprende quais são esses derivados do petróleo, você consegue olhar no rótulo do produto ali, no contrarótulo, no verso do rótulo onde tem a composição, e você consegue encontrar ali esses derivados do petróleo. E aí você vai poder separar os produtos que a cliente usa que tem derivado e os produtos que não tem derivado. Mas mais importante do que isso é você entender por que derivado de petróleo é tão ruim pra gente. Porque o derivado de petróleo, eu não sei se você já pegou petróleo, mas o petróleo é o que origina o plástico. E quando você quer isolar alguma coisa, o que você faz com ele? Por exemplo, você quer isolar alguma coisa para colocar na geladeira. O que você usa? Você usa aquele filme plástico. E basicamente o derivado de petróleo ele vai aderir no fio de uma maneira que ele vai formar como se fosse uma película. Muita gente fala que as progressivas, né, o que eu chamo de APAs, que são os alisamentos permanentes ácidos, são as ácidas orgânicas, botox, selagem, escova disso, escova daquilo, que são as substâncias alisantes que formam uma película, mas a realidade é que a película, entre aspas, da maioria das progressivas aí, é formada basicamente pelos derivados de petróleo. E não é só progressiva, não são só os APAs que tem, não. Às vezes a máscara, tem uma máscara, uma das máscaras mais caras do Brasil, vendidas no Brasil, máscara de reconstrução, que é lotada de derivado de petróleo. Por quê? Porque o derivado de petróleo dá aquele efeito à maquiagem, aquele efeito Cinderela, que o cabelo numa aplicação fica lindo, mas não necessariamente está sendo tratado, tá? E aí, ó, o que rola? Ele forma uma película e essa parada não sai fácil assim com uma lavadinha de shampoo, não. E aí você vem com o descolorante aqui, ó, e o descolorante não encosta no cabelo. Não encosta no cabelo. Inclusive, mais tarde eu vou fazer uma aula sobre que é justamente como fazer então para clarear qualquer cabelo até o 10, onde eu vou fazer uma experiência para te mostrar o efeito do derivado de petróleo quando o cabelo está com derivado de petróleo e quando o cabelo não está com derivado de petróleo, tá? Então ele bloqueia, ele é um bloqueador. Então, se o cabelo tem derivado de petróleo, você vai ter que tirar isso. Meu Deus, Felipe, como é que eu tiro? É isso que eu vou falar na nossa próxima aula, que é justamente como fazer qualquer cabelo chegar até o 10. Então segura, tá? Aqui, ó, derivado de petróleo não pode ter. Se você tem, ele vai bloquear a ação, bloquear o contato e bloquear a ação do descolorante. Outra parada, que é um problema sério, são os que eu chamo de resíduos MH, que juntos aqui os três formam os resíduos MHDs. Então são os metais e halogênios. Os metais e halogênios são substâncias que vêm através da água. Olha só que interessante. Da água encanada, da água de poço artesiano, a água que a sua cliente lava o cabelo dela. Dentro da água, por exemplo, se tiver aquecimento solar ou a gás, ele geralmente vai ter metal cobre, representado aqui pelo Cu,
que é a representação do elemento cobre aqui, só para abreviar, cobre, alumínio, cobre, alumínio, ferro, cálcio, muito presente em águas de poço artesiano, e como halogênio, o cloro, presente em praticamente qualquer água encanada. Esses metais halogênios, eles não são que nem o derivado ali de petróleo que bloqueiam, não. Eles têm um outro problema. Eles se ligam quimicamente ao cabelo. Eu vou falar mais a fundo sobre ele aí nas próximas aulas e também no nosso evento que está em breve começando aí. Mas só para você entender, ó, ele se liga quimicamente ao cabelo. Como assim se liga quimicamente ao cabelo? Você já misturou água e sal? Você mistura água e sal assim, ou água e açúcar, e você não consegue mais desmisturar. Uma água salgada, você não consegue tirar o sal dali. Você pode filtrar, pode fazer o que você quiser. Existe um jeito muito específico de você separar o sal da água. Por quê? Porque eles se ligam ali quimicamente. Tá? Não é uma reação química, é uma parada diferente, mas é quimicamente que eles estão ligados. Eles se ligam de uma maneira que não adianta. Você pode jogar detergente na água, que não vai sair o sal da água. Você pode... Do mesmo jeito que o sal e a água não se desligam facilmente, precisa de um processo específico para você conseguir tirar o sal da água, os metais halogênios com o cabelo acontece algo parecido. Para você tirar isso daí do cabelo, você precisa de um processo específico, ele não sai. Mas qual que é o problema do metal halogênio no cabelo? O problema é que, estando lá dentro do cabelo, o metal e o halogênio eles têm uma reação muito violenta com o oxigênio. Tanto que, quando você pega um cabelo, por exemplo, esverdeado, afinado e tal, um loiro, né, que tem ali resíduo de cloro, de piscina, e esses outros aqui também, até, por exemplo, o resíduo de ferro, geralmente ele é mais alaranjado, então pode alaranjar ainda mais o loiro do cabelo da tua cliente. Mas enfim, quando você pega um cabelo que tem resíduo metálico e halogênio, esse cabelo tende a ficar afinado, porque com o oxigênio do ar, isso vai reagindo e vai oxidando esse metal. Você já viu o ferro enferrujado? O ferro oxidado, né, que é a ferrugem, ele tende a destruir, né, essa ferrugem tende a destruir a peça de metal, principalmente quem mora aí em cidade litorânea, que tem maresia, que acelera essa reação de oxidação. Você vê que ele destrói e ele forma uma crosta. Então, é isso que acontece dentro do cabelo. Então, além de destruir o cabelo normalmente, com a reação do oxigênio do ar, imagina o que acontece a hora que você coloca o oxidante no cabelo, que está com um resíduo metálico e halogênio. Se o metal e halogênio reage violentamente com o oxigênio, eu não sei se você sabe, mas a água oxigenada, o oxidante, é basicamente uma bomba de oxigênio. É uma bomba de oxigênio que a gente coloca para oxidar o cabelo e conseguir descolorir, destruir ali o pigmento. E quando você coloca uma bomba de oxigênio e o cabelo está com essas substâncias que reagem violentamente com o oxigênio, o que você tem? Uma reação muito violenta. É por isso que às vezes você vê aí o efeito soufflé, né, que é aquele inchaço aquele inflamento do descolorante ali no cabelo acontecer muito rápido. Você sente esquentar o cabelo em contato com o descolorante, também é uma reação que acontece por causa dessa reação aqui. E você tem também, algumas pessoas chegam a ver até sair fumaça realmente, a reação pode chegar nesse nível de violência. E algumas pessoas também relatam que fica mais líquido ali o descolorante e chega até a escorrer uma aguinha do cabelo, que é o quê? Fruto dessa reação química que rola aqui, violenta, essa parada. Então é outra coisa que precisa ser tirado. Existe um procedimento específico para isso. Vou falar um pouco mais sobre ele nas próximas aulas aí, mas para você entender, ó, tem alguns resíduos, um que bloqueia e outro que acelera a destruição. Se você está fazendo luzes, loiros, mechas, sem tirar esses danados aí do cabelo da tua cliente, nesse ponto aí, o que está acontecendo? Está demorando para clarear, e quando começa a clarear, por causa do derivado de petróleo, quando começa a clarear, ele encontra o metal e halogênio e destrói o cabelo em questão de minutos. E aí me fala, como é que você vai conseguir esperar o tempo necessário para a reação química acontecer e você conseguir chegar lá no cabelo mais claro, na altura de 10? Você não vai ter esse tempo. Inclusive, isso aqui
Isso aqui, ó, foi feito um estudo científico por uma mestranda lá da faculdade aí em Morumbi, que eu tive a oportunidade de ver meio que em primeira mão esse estudo dela, que ela apresentou lá no segundo Congresso Internacional de Tricologia, em que ela comprovou a ação do que é chamado de água dura. A água mole é a água normal, a água dura é a água que tem grandes quantidades de calcário, grandes quantidades de cálcio, que é um tipo de metal, e que acelera muito a reação de destruição do cabelo aí. Mas para por aí? Não. Aí a gente tem mais alguns obstáculos. O terceiro obstáculo que você pode estar enfrentando aí é pouco produto. Se eu pego um Sonrisal para fazer ele reagir na água, só que eu não tenho um copo cheio de água, eu tenho só um fundilho de água ali, e eu coloco o Sonrisal, eu corro o risco do Sonrisal não se dissolver inteiro, ou seja, da reação não acontecer por completo, e eu não conseguir dissolver o Sonrisal. Do mesmo jeito, eu vou tentar fazer aqui, ó. Chururu, chururu, aqui tem uma caneca aqui que eu vou fazer esse paranauê para você, ó. Eu tenho só um fundinho de água aqui, bem pouquinho. Não sei se está dando para ver, está dando para ver que tem bem pouquinho. Vou abrir o Sonrisal. Olha o que acontece quando eu tenho pouco, quando você usa pouco descolorante. Está efervescendo. Mas eu não sei se ele vai efervescer direito nessa pocinha de água, ó. Talvez ele ferveça, talvez não. Mas o fato é, você vai arriscar para ver se ele vai efervescer, ou se o cabelo vai clarear ou não? Eu não sei, eu não arriscaria. Ó, na pocinha, como fica difícil, ó, já deveria ter dissolvido inteiro já. Você vê que tem a parte de cima do Sonrisal aqui, ó, tá sem água, sem contato com a água, e aí acaba que não tem reação, ó. Olha lá. Esse é o problema de você usar pouco produto, a reação não acontece direito. Vamos ver se dá pra ver aí. Tá vendo, ó? Não acontece direito, ele não dissolveu, ó. Não dissolveu por completo. Não dissolveu por completo. Tá lá. Não funcionou. Então, pouco produto. Isso, ó, parece que não, mas é. Produto não, produto. Parece que não, mas, pô, isso é um problema, sei lá, de 80% dos cabeleireiros. Quando eles entram no Master Blonde, tem esse problema de usar pouco produto. Ai, Felipe, mas descolorante é caro. Bicho, se você quer economizar, compra um descolorante mais barato. Nossa, mas descolorante mais barato só vai destruir, não vai clarear. Não é verdade. Tem aí uma aula em que eu fiz um loiro perfeito, claríssimo, num cabelo escuro, com o descolorante mais barato que eu encontrei lá na loja da minha cidade. Na loja de cosméticos da minha cidade. Então, para de economizar produto na quantidade, economiza na hora de comprar, compra um mais barato e usa a quantidade necessária, pô. Pouco produto, vai faltar produto em partes do cabelo e ele não vai clarear, não vai reagir bem. Pouco produto é a primeira coisa. Outra coisa... Primeira coisa não, a terceira coisa, né? Aqui a gente já está falando da técnica em si. A gente falou dos resíduos e agora da técnica em si. Quarto grande obstáculo aí para você fazer o loiro perfeito é pincel inadequado. Inadequado. Como assim pincel inadequado? Eu vejo a galera pegar uns pincelão assim, ó, para fazer luzes. O que rola? Pincéis assim, muito moles, muito largos, você não tem muita firmeza para conseguir fazer, para conseguir suprir o quinto e último grande obstáculo, que é a má distribuição. Então, se você usa distribuição,
Se você usa um pincel inadequado, você tem má distribuição do produto. E além disso, mesmo que você tenha o pincel adequado, a má distribuição do produto é um problema que aflige 90%, 99% dos cabeleireiros que não conseguem clarear o cabelo até o 10. 99%. E olha só, isso é tão forte, tão forte, tão forte. Pouco produto, pincel inadequado e má distribuição são três obstáculos tão fortes, tão fortes, tão fortes, que tem alguns alunos que entram no Master Blonde e fazem e acham que não é esse o problema. Eles falam, não é isso, é outra coisa, a tecnologia UMC, é isso, é aquilo. E a primeira aula inaugural do Master Blonde que eu dou para os meus alunos, eu falo, a principal coisa que vai fazer você fazer o loiro perfeito é cuidar disso. E eu falo isso na primeira aula ao vivo, eu falo isso em todas as aulas ao vivo, eu falo isso em todos os episódios de Falco Areativa, que é uma sequência de aulas especiais que eu dou lá dentro do Master Blonde, com passos para quem quer realmente evoluir mais rápido e tudo mais. Eu falo isso o tempo todo. O tempo todo. E tem aluno, aluna minha, que não, mas não é isso, é aquilo outro. E aí a hora que chega o ponto da gente falar, de eu falar, ou dos meus falconeiros falarem, ou você faz desse jeito, ou você cuida disso e faz conforme o método, ou você não vai fazer loiro perfeito. E aí, quando a pessoa se convence e acaba fazendo, né? Porque ela fala, porque não sei o quê, porque não funciona, mas ela vai lá e não faz do jeito que é para fazer e tal, não funciona. Quando ela vai lá e dá o braço a torcer, eu chego a virar para os meus alunos e falar assim, me prova que eu estou errado, faz exatamente como eu ensino, para você eliminar esses 3 obstáculos, faz exatamente como eu ensino e me prova que eu estou errado. Sou capaz de apostar em picolé, picolé é brincadeira, mas eu vou lá e coloco, então me prova que eu estou errado, me prova que essa parada não funciona, fazendo certo, e aí se não der certo, se não clarear, aí pode ficar tranquilo, que aí caso a caso eu falo lá. Até hoje, eu não perdi nenhuma aposta. Até hoje, todo mundo que fez o que eu falei lá no Master Blonde chegou no 10. Olha lá. Olha aí, residual vermelho, alaranjado, chegou no loiro claríssimo. Olha lá, olha esse loiro aí, E assim sucessivamente. Então, e na próxima aula, logo mais às 5 da tarde, eu vou falar com você, eu vou te mostrar como que é essa parada, né? Vou te mostrar como que se clareia qualquer cabelo até o 10 com uma única aplicação de descolorante. Não é para ficar reaplicando descolorante, não tem essa necessidade. E aí nós vamos cuidar, eu vou falar um pouco sobre como cuidar dos 2 primeiros obstáculos, que são os resíduos, como cuidar desses outros 3 obstáculos aqui, que são muito fortes, na maioria dos profissionais que não conseguem chegar até o 10. E aí vou falar um pouquinho mais também sobre a técnica que eu ensino lá no Master Blonde, que é a técnica que permite que você consiga clarear até 3 tons a mais do que você consegue hoje em dia. Então, se hoje em dia você consegue chegar no 7, você vai conseguir chegar no 10. Você chega no 8, você vai chegar no 10. Você chega no 6, você vai chegar no 9. Com essa técnica que eu vou te apresentar aí. Logo mais às 5 da tarde, então a gente se vê lá. E se você não fez ainda a sua inscrição gratuita para a Maratona Loiro Usual, vai lá e faz a sua inscrição agora para você não perder. Vão ser 4 aulas Master, onde eu vou mostrar o caminho para você fazer o loiro perfeito e faturar mais de 10 mil reais por mês. E isso arrancando o uau da sua cliente sempre, que é isso que a gente mais quer. Não sei você, mas uma das coisas mais gratificantes, um dos melhores reconhecimentos que nós cabeleireiros podemos ter é quando a nossa cliente olha no espelho e solta um uau, uau. Não é? Muito gratificante, e é isso que eu quero que aconteça com você também de maneira permanente. Então então fica aí com o convite especial para você participar da Maratona Loiro Usual, e a gente se vê logo mais às 5 da tarde
na nossa próxima aula. Um grande abraço e sucesso sempre. Valeu! Eu sou Felipe Restini, membro internacional da Intercoiffure Mundial, que reúne os melhores cabeleireiros de elite do mundo. E eu quero te mostrar como é possível ter total controle da cor e da saúde dos cabelos loiros nos seus trabalhos de mechas. Vem participar desse evento 100% gratuito e online. Nele eu vou fazer aulas diárias, vai ter grupo de estudos no Facebook para você tirar suas dúvidas, canal exclusivo no Telegram para receber novidades, conteúdos e muito mais. E claro, 4 masterclasses, 4 palestras onde eu vou te mostrar o que você deve fazer para dominar a arte do loiro perfeito.